Todos aqui estão pretendendo ser jornalistas depois ou não decidiram ainda? Porque na minha época, você só decidia no quarto período. Nós tínhamos a opção de fazermos ou jornalismo, ou publicidade, ou cinema. Não, aqui você já no vestibular, você termina, ou você é jornalista, ou é relações públicas. Ah, tá. Então, todos aqui 100% pretendem seguir a carreira jornalística, né? Legal. Eu comecei em 1985 e não pretendia ser jornalista, não imaginava sê-lo. Então, não sou daqueles que desde criança, e alguns de vocês certamente têm essa experiência, já decidem o que vão fazer no futuro. O que você vai fazer quando crescer? Tem uma época que eu queria ser motorista de ônibus interestadual, porque eu achava muito bonito aquele uniforme que tinha aquele... Já me disseram o nome, sempre esqueço, que tem aquele negócio aqui em cima, né? Os militares têm isso, né? Que eles colocam assim a gradação, né? Então eu queria ser motorista. Daí fui crescendo um pouco, fui vendo que tinham outras opções e pretendia depois fazer cinema. E não pretendia fazer universidade. Eu achava que a universidade era uma experiência prática burguesa, porque você fazendo a universidade, você estava dentro de uma caixa, né, na universidade, para depois estar pronto para entrar numa outra caixa, e dentro desta caixa, tantas outras caixas que impediriam a minha felicidade intelectual e tal. Logicamente, pretensão e água benta, né? Não faz mal para ninguém, mas eu era muito pretensioso, como muitos jovens são. Vocês evidentemente não se acham, claro, porque são jovens, mas um dia no futuro vão olhar para trás e vão ver que achavam que sabiam muita coisa. O escritor Jorge Amado, um dos escritores que, quem tem a minha idade, eu tenho 60 anos, leu na adolescência, leu no início da fase adulta, era ele e o Érico Veríssimo, os grandes escritores populares da minha época. O Jorge Amado fez um livro muito cedo, o primeiro deles aos 18 anos, e aí ele dizia que ele se achava o maior escritor do mundo aos 18 anos. Ele só foi descobrir depois que aos 18 anos você não tem vivência alguma para ser um grande romancista, embora ele estava sendo muito autopunitivo, porque ele acabou sendo um dos grandes escritores brasileiros, e um escritor brasileiro que acabou eternizando personagens basicamente baianos, mas brasileiros de ordem geral, e que estão até hoje aí vivos, né, no cinema, nas telenovelas, nas artes em geral e na sua própria literatura. Hoje muito menos lida, porque hoje em dia nós, devido à tecnologia, temos outras atenções, né? E a gente está muito pouco preparado para fazer uma leitura mais longa, você se desconcentra muito facilmente. Então, a juventude, ela engana muito nesse aspecto. Nós temos com as nossas células, todas elas em dia, é o caso de vocês, com a vida toda por arrumar, com a felicidade toda por construir, com as experiências todas por serem vividas em maior parte do tempo do que menos parte do tempo. Quem tem 20 anos viveu 20 anos, se eu tenho 60, para chegar onde eu estou, vocês vão viver mais 40 anos. Então, repare que vocês têm 2 vezes mais possibilidades, né? Dobro de chances de viver mais tempo. Então, eu não queria ser jornalista, queria ser diretor de cinema. Achava naquela época que os egressos do chamado Cinema Novo, em que tinham Glauber Rocha, o próprio Arnaldo Jabor, que aí está, como alguns dos expoentes, e o Glauber era o grande líder, nós tínhamos também Nelson Pereira dos Santos, um dos precursores, morreu agora há pouco, nós tínhamos uma grande leva de cineastas que pensavam o Brasil fora da caixa. Eram brasileiros muito questionadores, muito inteligentes, muito preparados, diretores que viviam inspirados pela revolução cinematográfica que havia em alguns lugares do mundo, como na França, por exemplo, na Itália, principalmente na Europa, né? E o cinema americano, um pouco mais industrial, fica um pouco fora disso. Mas existia um cineasta chamado Jean-Luc Godard, que revolucionava na França naquela época, e o Glauber Rocha, um dos meus ídolos do cinema novo, ele achava que bastava uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Porque antigamente todas as filmagens eram assim, num tripé fixo. Todas as filmagens também tinham que partir de um roteiro muito bem acabado. Os acabamentos que eram feitos nas edições e tudo partiam de um planejamento, de uma amarração tecnológica, industrial muito grande. E o Glauber Rocha e aqueles jovens de cinema novo achavam que tinha que embaralhar tudo e mostrar o brasileiro na tela como o brasileiro era, e não o brasileiro enviesado dentro de uma concepção teatral. É o caso da telenovela. Por mais que a telenovela pretenda retratar, telenovela basicamente
necessariamente as da Globo, mas de outros canais, por mais que a telenovela pretenda retratar o povo brasileiro, ela é uma teatralização, né? Porque ela é feita basicamente em estúdio, partindo de um roteiro previamente definido pelo autor. Então, os cineastas daquela época eram muito revolucionários nesse aspecto. Eram revolucionários na forma que faziam os seus filmes, eram revolucionários na maneira como eles, quando o documentário, entrevistavam as pessoas, como eles disponibilizavam os atores dentro da cena, muitas cenas externas, muita brasilidade no decor, né? Você tinha, e é muito comum você recorrer à filmografia, você tinha muitas gravações feitas no sertão nordestino, muitas gravações feitas um pouco mais adiante nas áreas urbanas periféricas. Então isso me encantava muito. Eu sempre tive uma grande preocupação social, sempre mexeu muito comigo. Cada pessoa tem a sua força motriz interior, tem suas preocupações. Aqui há de existir, numa turma de 40 alunos, alguém que é mais esotérico do que o outro, alguém que tenha visões espiritualizadas, outras pessoas mais materialistas já não acreditam assim, uns já têm uma visão mais marxista da sociedade, outros consideram um pouco mais à direita, portanto mais conservadores. É mais ou menos assim que funciona a vida, né? Nós temos essa grande diversidade de convicções, pensamentos, orientações e ideias. E eu vivia isso na minha juventude também. Só que eu fiz um curso de filosofia e conheci uma freira que na época era chamada da ala progressista da igreja, né? Porque a chamada teologia da libertação, não sei se vocês já ouviram falar, onde Leonardo Boff, Frei hoje aí ainda atuante, inclusive nas redes sociais é um dos seus nomes mais conhecidos, havia naquela época a igreja progressista que queria entender as dores do povo brasileiro, as dores do povo latino-americano e do mundo em geral, de uma forma bem diferente, uma concepção de entender o Cristo, né? De uma maneira muito particular, mais progressista, em contraponto à igreja mais conservadora, que é tão forte que existe até hoje. De certa forma, não se teve tanto avanço assim, porque tem gente que acha que o Papa Francisco é comunista, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? A ideia de como o conservadorismo ainda é uma força viva na sociedade. E eu pessoalmente sempre convivi de maneira muito, muito tranquila com esses vários matizes ideológicos, embora ache aos 60 anos que tenha minhas convicções mais arraigadas, muitas delas vindas da idade que vocês têm e outras adquiridas no decorrer das agruras da vida, das observações das coisas e tudo mais. E essa freira Maria Edna Brito, que mais tarde veio fazer um trabalho fantástico, ela mais tarde, muitos anos mais tarde, ela vai morar com os Yanomamis, viver com os índios Yanomamis. E ela é responsável pelo primeiro dicionário Yanomami para a língua portuguesa. Olha que coisa incrível, quando nós já deveríamos ter a decodificação destas linguagens das várias tribos indígenas brasileiras como algo natural, né? Porque são tribos baseadas, vividas e nascidas no Brasil e que estão aí com os seus descendentes, e a gente de certa forma vira as costas para os indígenas e como se eles não fossem de outra tribo, né? Na verdade não tivesse nada a ver, como se nós não tivéssemos nada a ver. E tanto tem a ver que agora mesmo o novo governo, né, o governo Bolsonaro, aqui e ali, sempre de alguma forma, coloca a questão indígena como de uma maneira muito própria, como se os índios quisessem se incorporar à vida dos brancos, e para isso deveriam vender suas terras, permitir livre acesso às estradas no meio das terras conquistadas à época, não bem conquistadas, porque eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram, mas enfim, a Maria Edna vai para lá. Esta mulher extraordinária, ela vendo aquele garoto, se não pretensioso, como eu disse agora há pouco, sendo punitivo comigo mesmo, mas que não queria fazer jornalismo, que não queria fazer faculdade, queria fazer cinema. Hoje eu vejo que não tem talento nenhum para fazer cinema, gente, não tem capacidade nenhuma, não tenho nem 0,000,1 do mais fraco cineasta que vocês possam conhecer. Então eu simplesmente tinha um sonho, um arrobo, um desejo, uma vontade de um menino que está iniciando a sua fase adulta e acha que pode seguir no mundo das artes por esse segmento, né? Quase como se eu tivesse optado em ser escultor, ser artista plástico, zero de talento para isso, zero de talento para ser cineasta. Mas ela vai e fala para mim assim,
entendendo, um pouco mais velha que eu, que talvez eu pudesse sim seguir essa carreira. Ela disse, olha, sem problemas, tá bom, depois você decide, mas faça a faculdade, entre na faculdade, estude, isso é importante para você. Hoje, vendo tanta gente presa, né, como foi bom ter feito o curso superior, não é verdade? Pelo menos eu terei certamente um pouco mais adiante uma certa deferência nas celas brasileiras por ter feito curso superior. Se nada valeu, pelo menos valeu para isso. Embora eu acho que valeu tanto que mais tarde eu me tornei professor, né? Aqui tem um outro exemplo, se achasse que não era importante a universidade, já tinha pedido boné e certamente você o faz, dentre várias coisas, por abnegação, por vontade, por realização e por outras coisas, né? E espero que por salário também, né? Mas eu não sei como estão as coisas aqui na UERJ. Mas aí, mais detidamente, né? E aí ela diz, faz a faculdade. E eu fiz o vestibular e passei no vestibular para a universidade assim mais distante, mais precária, mais frágil, e mesmo assim eu acabei não fazendo e aquela universidade. Depois eu comecei a trabalhar, trabalho desde os 13 anos, né? E eu comecei a trabalhar e eu próprio paguei a minha faculdade. E eu fiz na PUC, naquela época, uma universidade que eu vejo muitas qualidades. Embora tenha profundo respeito e consideração por vocês que passaram aqui para a UERJ, para aqueles que passaram para o UFRJ, porque eu acho que vocês passaram por uma grande peneira, né? Vocês disputaram no vestibular de uma forma muito difícil para poder chegar aqui, já que muitas outras pessoas almejavam a mesma coisa. E aí eu sigo, portanto, esse conselho da Maria Edna, entro para a faculdade, só que lá não tinha cinema. Sabe a decisão na divina, porque eu não tendo capacidade, imagina se eu me arvoro a ser cineasta. E aí tem duas opções depois, ou faço publicidade ou eu faço jornalismo. Poxa, um cara que achava que fazer faculdade era algo burguês, dentro de uma caixa, dentro de outra caixa, para outra caixa, e achava que aquilo não era coisa para mim, queria um destino de vida mais libertário. Eu fui fazer jornalismo, porque a publicidade para mim era uma coisa assim, trabalhar com dinheiro, capitalista, aquela coisa toda. E quis o destino muito mais tarde. Hoje, há 12 anos, eu sou gestor e jornalista do site SRZD, o quanto é importante eu ter o mercado publicitário ao meu lado, o quanto é importante ter anunciantes, patrocinadores. Então, como dizia minha querida, estimada e falecida mãe, a gente paga aqui na terra mesmo, né? Já andei dizendo um monte de coisas que não iria fazer e a vida acabou me obrigando a fazer. Fiz jornalismo. E já na faculdade, uma amiga minha, Ana Ava Câmara, ela recebe uma oportunidade de experimentar um programa na madrugada da Rádio Roquete Pinto, atual 94. E ela convidou alguns amigos, perguntou se eu aceitava, e nós fomos lá fazer um programa que era um programa assim, que se chamava Caipira na época. Hoje tem um quezinho assim de sertanejo. Era um programa que tocavam as músicas do campo com informações para o agricultor. Então nós dávamos assim, melhor fase de plantio, era um Globo Rural, vamos dizer assim, né, modesto no rádio. E eu comecei lá de madrugada, fazendo a locução desse programa. O governador, o candidato Leonel Brizola vence para governo do Rio de Janeiro, e ao assumir, assume Procópio Mineiro, um jornalista egresso da Rádio Jornal do Brasil, que era a elite da época. Existia uma Rádio Jornal do Brasil AM, não essa FM, tinha assim a nata do jornalismo, e ele vai para lá e ele ouve a rádio e ele acha que aquele rapaz lá, eu tinha alguma capacidade para merecer uma oportunidade, me chama e pergunta se eu gostaria de permanecer no grupo que está chegando, que foi o melhor grupo do mundo. Eu, portanto, comecei a trabalhar com a melhor equipe do Rio de Janeiro da época, jornalistas muito bons. Por quê? Porque estes jornalistas que lá começaram na Rádio Roquete Pinto, eles desmantelaram um esquema fraudulento chamado Proconsult, que era um esquema, olha que uma vida é curiosa, hein? Eu vou citar os nomes e vocês vão logo localizar as figurinhas. Era um esquema, eles denunciaram a época que estavam na Rádio Jornal do Brasil, que depois eles perderam o emprego por isso. Por isso eles foram para a Roquete Pinto, onde eu já estava. Porque o Proconsult era o seguinte, era um sistema de pesquisa, junto com a TV Globo, anunciava, como a TV Globo anuncia Ibope, pesquisa Ibope, diz tal coisa, a TV Globo dizia assim, pesquisa Proconsult aponta a eleição do Rio de Janeiro da seguinte forma, e ia dando os números. E o esquema Proconsult era o seguinte, Brizola em disputa com Moreira Franco, esse Moreira Franco agora, esse mesmo rapaz que nesse momento está respondendo por algumas denúncias contra si,
era o candidato à época que a elite conservadora, a própria TV Globo, gostaria que ganhasse. Então o Proconsult fazia assim, buscava as urnas onde o Moreira ganhava. E onde o Moreira ganha? Onde o Bolsonaro ganha? Onde os candidatos conservadores ganham mais? Normalmente, em média, não é sempre assim, Bolsonaro até teve votos populares também, mas em média são em áreas mais ricas, áreas mais bem aquinhoadas, não é? Os mais pobres comumente, entre várias contradições, ele acaba votando em outros candidatos. Mas o Moreira ganhava, por exemplo, se ganhava em Copacabana, eles davam os votos do Moreira primeiro. Então dizia assim, Moreira Franco 70%, Leonel Brizola 2%, não sei o que, 3%. O voto na época não era o voto eletrônico, era o voto no papel. Então, o que acontecia? Em cada área eleitoral tinha candidatos, tinha representantes dos partidos que acompanhavam a abertura das urnas. Quando você via que o seu candidato estava perdendo, tomando uma lavada e que provavelmente não ganharia, você ia embora para casa. Falou, caramba, está 10%, eu vou embora. Desmontava, vamos dizer assim, aquele controle, a fiscalização, que você olhava ali mesmo. Ô Paulo, essa caneta não é aqui não, é aqui, desculpa, está aqui, tem razão. Então você acompanhava isso. E o Proconsult começou a mostrar isso. E na Rádio Jornal do Brasil, eles fizeram um acompanhamento e verificavam que essa forma de apurar, este levantamento, não era um levantamento correto, porque eles recebiam os boletins do TRE de forma mais isenta. Consequentemente, eles estavam vendo, mas não pode estar 70-10, 70-20 ou 60-3, né? Isso está errado. Eles começaram a ver que havia um desequilíbrio entre o que informava a TV Globo, baseando-se nos dados do Instituto lá Proconsult, em comparação ao que eles tinham. E eles começaram, a Rádio Jornal do Brasil, a dar estes boletins que eles julgavam ser os boletins corretos, isentos, e que de fato eram. Consequentemente, começaram a prejudicar esse esquema em andamento fraudulento, criminoso, que objetivava tirar o candidato mais à esquerda, que era Leonel Brizola. Só que, ao final de tudo, ganhou Leonel Brizola, o caso Proconsult foi denunciado, de fato havia uma maracutaia, uma malandragem, um esquema para beneficiar o candidato Moreira Franco, isso foi um escândalo da época, e esses colegas saíram da Rádio Jornal do Brasil, foram para a Rádio Roquete Pinto. E eu lá estava, então eu comecei a aprender na prática com grandes profissionais. Eu, um jovem, ficava ali olhando, via como os outros faziam. E em 1985... aconteceu uma tragédia com o falecimento, mas ainda não com o falecimento naquele momento, mas com o agravamento do estado de saúde do então presidente Tancredo Neves, que não assumiu a presidência. Quem assumiu foi o Sarney. E o que aconteceu? A chefe de redação perguntou quem gostaria de ir para São Paulo para fazer essa cobertura da morte do Tancredo, do calvário do Tancredo Neves, do drama de saúde do Tancredo Neves. Eu fui o único que levantei a mão. Ela falou, bom, ela nem queria que fosse eu, porque eu não tinha experiência nenhuma. Falou, bom, o Sidney foi o único que levantou o braço, então vai o Sidney, mais alguém? Aí ela indicou uma outra colega, uma brilhante jornalista, que depois fez uma bela carreira na Folha de São Paulo, a Marta Salomão. Tinha uma terceira pessoa, que foi a Inês Valadão, uma amiga nossa também, e fomos nós três para São Paulo. E foi a minha maior experiência, uma das minhas maiores experiências, novamente, de imersão, porque lá estavam todos os jornalistas mais importantes do Brasil e os jornalistas importantes do mundo, acompanhando o Brasil saindo da ditadura, quem poderia vir a ser o presidente, se seria Tancredo Neves, caso ele conseguisse sobreviver. E ele morre. E, por acaso, foi no horário em que eu estava que ele morreu. Ele podia ter morrido de manhã, madrugada e tal, mas no horário que eu estava. Eu fazia a parte de madrugada, era o café com leite, era o pior do grupo. Mas eu voltei de lá, assim, aos olhos da direção, como alguém assim, que se destacou, porque um cara estava com vontade, ele foi bem, e aí ele disse, olha, você é um cara que faz bem ao vivo, bom de improviso, você não gostaria de trabalhar aqui no microfone nessa sua volta? Você mantém-se como repórter, né, de política, de geral, e depois de política, e depois você pode ancorar, porque os dois principais âncoras estavam brigando entre si. Eles separaram os âncoras. E eu acabei sendo esse número 2. E ali eu fui bem também, fui convidado pela Rádio Jornal do Brasil, cheguei lá. Quando eu cheguei, soube que o diretor que iria me levar gritava com todo mundo. E eu falei, eu vou ficar aqui uma semana só para ser mandado embora. Aí eu comprei bombons garoto, dei para a secretária dele, de presente, agradeci e fui embora.
Até hoje lembro desse bombom garoto, porque ninguém dava bombom para a secretária, ninguém cumprimentava todo mundo, ninguém se relacionava assim de maneira extrovertida e tal. Não deu 6 meses, fui chamado de novo. E fui chamado para ser o número 2 do programa Encontro com a Imprensa, que é um programa que marcou a época também. O diretor, o que gritava era o Difonso, né? Que morreu vindo da Jovem Pan. E quem me chamou foi o Carlos Drummond, não um poeta, mas um homônimo. E aí eu começo a trabalhar lá também, e o Marcos Gomes, que está aí até hoje, atualmente na Rádio Nacional, na EBC, o Marcos, que era o apresentador, ele fala para mim assim: Sidney, não aguento mais pressão. A direção fica pressionando, porque eu entrevistei fulano, porque cicrano, porque isso, porque aquilo. Eu não estou aguentando mais. E eu vou indicar você. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso, que eu não estou pronto, né, para isso. Eu era só quando eu entrei, eu pedi para ser um repórter, que eu era, né, fui chamado para ser repórter, e se eu poderia participar de vez em quando do encontro com a imprensa. E eu participei na segunda, pediram para voltar na terça, pediram para voltar na quarta, na quinta, aí ele pediu para ir embora, me indicou, me aceitaram, fiquei 5 anos. Quando eu fiquei 5 anos, eu falei assim, a Rádio JB tinha que fazer um jornalismo mais intenso, não só nos horários, assim, meia hora de manhã, meia hora no meio do dia, e propus uma programação mais abrangente, uma coisa assim, light, que mais tarde vem se chamar, mais leve, né, que mais tarde vem se chamar All News. Mas a rádio não achou que não quis. E aí eu fui com aquele projetinho debaixo do braço, na Rádio Alvorada, que era uma rádio FM com som bacana. O cara falou, somos ligados aqui ao Banco Real e tal, não. Aí fui aqui e ali, não. Eu recebo muito não. Aí eu voltei, estava assim já, continuei, né, sendo apresentador do Encontro com a Imprensa. Nessa época eu já ganhava o maior salário assim, da redação, eu estava muito bem lá, porque o programa foi sucesso e bombou. Eu entrevistei as personalidades da época que vocês não podem imaginar. Eu entrevistei, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes, um dos nomes hoje que você encontra nos livros como um grande nome do Partido Comunista Brasileiro. Entrevistei o Dilson Funaro, que era o dono, que era o condutor, ministro da época da Economia e da Fazenda, que era o condutor do Plano Cruzado, foi um desses planos precursores aí que acabaram dando filhote depois, né? Plano Verão, Plano Collor e tudo mais. Se falava muito em planos econômicos, né, para enfrentar a inflação. Eu entrevistei o próprio Frei Beto, entrevistei o Tom Jobim, entrevistei das artes, todos eles, presidentes da República. Mais tarde eu vinha fazer a primeira e grande entrevista, assim, grande tempo mesmo, com o Fernando Collor. Antes mesmo dele ganhar a página da Veja de ser o caçador de Marajás, que ajudou a ele mais tarde a ser presidente da República. Então, essas personalidades da política, da economia, da sociedade, da cultura, das artes, passaram lá pela Rádio JB. Mas eu não estava satisfeito com aquilo. E alguém, assim, um locutor, passa na minha mesa e fala assim, ô Sidney, eu estou na Rádio Panorama, é uma rádio FM de música contemporânea em Nilópolis. Tem ideia? Rio de Janeiro, Nilópolis, eu demoraria 1 hora, 1 hora e meia para chegar naquela época, né? E ele falou assim, ele gosta muito de você. Eu falei, opa, vou levar meu projetinho lá para conversar com ele. Eu fui lá e é um projeto chamado Panorama Brasil. E eu fiz assim, ele aceitou fazer esse programa Panorama Brasil, que é um precursorzinho do All News. Era um programa que tinha um slogan que era assim, Panorama Brasil, a liberdade é a diferença. Por quê? Porque você tinha o Grupo Globo de um lado e você tinha o Grupo Jornal do Brasil do outro, que viria a ser meu concorrente. E nós ganhamos de audiência dos dois no horário de manhã lá, ganhamos. E na época eu fiz assim, eu convidei gente de rádio, então eu convidei o Nicolau Maranini, que era o repórter aéreo. O Nicolau era mais famoso e mais conhecido que o Genilson Araújo, na época. Ele aceitou. Eu convidei a Clarice Abdala, que era produtora do Encontro com a Imprensa. Ficou um tempo lá nos dois, foi trabalhar com a gente. Convidei a Patrícia Maurício, hoje professora para ser editora de economia. Convidei o Ricardo Bueno, que já morreu aos 50 anos, mas era um talento da economia. Só tinha cara bom, sabe assim, de rádio. E chamei para ser comentaristas medalhões da época. Alguns estão aí até hoje, eram bem jovens, claro, né? Mas já conhecidos na época. O Ricardo Noblar, o Jânio de Freitas, o Jânio nunca mais fez rádio, só fez lá. O Hermeto Pascoal, músico também, instrumentista, primeiríssima linha, conhecido internacionalmente. A Maria Sadal, que era crítica de cinema da época. Nossa, só tinha craque. Então eles eram os comentaristas, eu era o apresentador junto com o Ricardo Bueno, éramos dois, e fazíamos esse programa. Era um programa super irreverente. Para você ter uma ideia, ele é até precursor em relação ao que o Pânico hoje faz. Vou dar um exemplo. Eu entrevistei a Cássia Eller num hotel
Portas Fechadas, por exemplo. E olha que eu dei conselhos para a Cássia Eller, como era inocente, né? A Cássia Eller certamente sabia muito mais do que eu da vida, e eu achava que ela era uma pessoa assim, vinda de Brasília, precisa ter cuidado aqui no Rio. Eu fui super paternal com a Cássia Eller e tal. Entrevistei eu vou lembrar agora o nome dele, tranquei ele dentro da porta, tranquei ele dentro do banheiro do Teatro Ipanema, antes dele entrar. Ricardo Bueno e eu... Eduardo Zeck. Você lembra da entrevista ou que te ocorreu? No banheiro. Com certeza. Aí nós trancamos ele lá dentro, ele desesperado, querendo sair, entrevistamos, enfim, eram assim, só entrevistas bem-humoradas e irreverentes e questionadoras. Foi um sucesso. Uma vez o restaurante Gula Gula nos convidou e pagou assim, fechou o restaurante para nós, tal assim a nossa boa aceitação junto ao público. E nós fizemos lá pagaram tudo, bebida, comida, né? Fizeram uma festa para nós, em homenagem, segundo eles, ao que fazíamos na época. E esse projeto acabou depois tendo questionamentos lá de outra ordem, interno e tal. Os patrocinadores eram nossos e tal. Eu ainda estava na Panorama quando o João Roberto Marinho, um dos Marinho, né, o filho mais jovem, dirigia à época o Sistema Globo de Rádio. Ele encontra comigo num determinado lugar e ele fala assim: vem cá, você é o Sidney Rezende da Rádio Jornal do Brasil, do Enquanto que Imprensa? Você é o Sidney Rezende do Panorama Brasil? Eu falei: sou eu. Poxa, você não quer trabalhar com a gente não? A gente está pensando num projeto novo aí. Não existia o nome esse projeto. Esse projeto só tinha um contratado, que era o Jorge Guilherme Pontes, um jornalista já da antiga, já com muito trânsito na casa. Eu fui o segundo contratado. Eu fui o editor-chefe para justamente apresentar e ajudar lá na montagem. E ficou sob a minha responsabilidade a criação da grade dessa programação. E a grade da programação, que existe até hoje, ela foi criada por mim, pelo Marco Antônio Monteiro, que está aí, e pelo Ramiro Alves, que morreu há bem pouco tempo, coitado. O Ramiro morreu... O Ramiro é um cara sensacional. Nós criamos uma grade de programação. E mais tarde esse nome, que dizem ter sido o Nizam Guanais, publicitário quem deu, foi a Rádio CBN. Mas ninguém lembra quando, como, de que forma foi criado esse nome. Então a primeira estrutura da CBN foi criada por nós, dentro da Rádio Eldorado, na mesma frequência do que veio a ser a CBN. Fizemos lá um ensaio ao vivo, ela já existia, né? Nós fizemos um mês lá de experimento. Quando eu cheguei, não demitimos ninguém. O Arildes Cardoso, o locutor, está aí até hoje, que era o do horário, ficou muito nervoso, chefe de família, né? Eu o chamei e falei: olha, a gente não quer demitir ninguém. Eu nunca, nas minhas gestões, eu nunca aposto assim no princípio de você chegar, mandar todo mundo embora. Eu sempre acho que dá para você acomodar as pessoas. Salvo mais tarde um ou outro elemento que influencia na tomada de decisão para alguém não ficar no grupo. O cara não quer trabalhar, ou não gosta, ou enfim, ele falta, ele tem problema de assiduidade. Aí você não pode continuar com uma pessoa que não queira. Chega atrasado. Isso existe também. Aí nós fizemos a Rádio CBN e lá permaneci por todo o tempo. E eu estava na CBN e eles queriam criar uma TV de notícias, a exemplo da rádio de notícias, que era a Globo News. E eu fui chamado pela Alice Maria, eu e 2 ou 3 âncoras, os demais não ficaram. Eu fiz o primeiro teste, ela falou assim: poxa, eu gostei do seu teste, vocês incomodam em fazer um outro teste? Eu falei: não tem importância, fiz num outro dia um outro teste. Ela falou assim: pô, ficou bacana, vamos fazer de terno e gravata, agora só para ver se compõe bem. Eu fiz o terceiro teste. Aí ela falou assim, isso em dias diferentes, vamos fazer com maquiagem agora, tudo certinho. Eu fiz o 4º teste, acho que fiz uns 6. E aí ela acabou dando uma oportunidade para mim na TV. Então eu acabei integrando a equipe da Globo News desde o primeiro ano. Eu não sou fundador da Globo News, eu entrei no 3º mês do primeiro ano. Os fundadores, de fato, são a Renata Vasconcelos, o Eduardo Grilo, a Cristiane Pelágio, não sei se o André Trigueiro foi, mas talvez o André Trigueiro. Eu entrei no primeiro ano, mas eu não fui o criador de nada objetivamente, a não ser as criações que o grupo fazia, as aplicações e tentativas na prática, aquela coisa toda, diferentemente da CBN e do Panorama Brasil, que eu ali atuava mais diretamente. E aí as coisas vão evoluindo.
Vamos trabalhando nesse sentido. Aí a CBN decide me dispensar, não é? Manda embora. Eu continuo na TV Globo. Eu cheguei a fazer o Bom Dia Rio, fiz algumas participações no RJTV, fiz no Bom Dia Brasil também. Nesse ínter eu peço a minha direção lá da Globo que me dê uma oportunidade para ser um blogueiro, um blog. E o diretor era o Carlos Schroeder, né, que hoje está num cargo acima do que estava. Hoje é o Ali Kamel, que é o diretor de jornalismo. Aí, ele é seu chefe atual? Foi seu chefe. Foi seu chefe. Então, aí o Schroeder foi e disse assim: Sidney, como você foi âncora, ainda era na época, você é âncora da CBN, fala com a Marisa Tavares, diretora de lá, para te dar a oportunidade para ser um blogueiro lá. Aí, por alguma razão, ela disse assim: mas não é possível, porque a gente é pobre, a gente não tem condições de ter aqui, enfim, de ter um blog aqui. Então, eu voltei com um não. Aí ele disse: puxa, vamos tentar o Globo, porque o Globo tem Globo.com. Aí eu falei com o vice-presidente do Globo, aí ele falou, que era o Paulo Novis, ele disse assim: Sidney, você não é do Globo. Como é que eu vou te encaixar aqui se você não é empregado do Globo? Volta lá com o Schroeder. Eu voltei para o Schroeder falou assim: puxa vida, não, vamos resolver isso. Fala com o André Dias, que é um executivo top lá. Do André Dias, não, eu vou ver, puxa, mas não, também não. Aí, recebi não, né, de todo mundo. Aí eu cheguei para o Schroeder uma semana depois, fizemos um projeto, eu levei o projeto para o Schroeder, falei: Schroeder, já que eu recebi não do O Globo, da CBN, Sistema Globo de Rádio, aqui da TV Globo, eu queria que você me permitisse criar um blog, e para criar um blog eu vou criar um site, vou hospedar o blog dentro do site para não ser concorrente de em nenhum veículo, para eu não integrar o time da concorrência de nenhum veículo diferente da Globo. E ele disse assim para mim: puxa vida, mas eu sou testemunha que eu tentei, você tentou, não deu. Ele foi muito gentil comigo, mas não foi possível. E eu sabia já na época por que não era possível. Eu era um terceiro time do jornalismo, como mais ou menos eu sou até hoje, mas na época tinha os tops que eram e continuam sendo os tops hoje. Era Mira Leitão, Pedro Bial, essa turma, Merval, esse pessoal que era já top na época e é top hoje, é que tinham os blogs. E acho que para ele não tinha como me encaixar ali, assim, eu não tinha cacife, vamos dizer, né? Mas eu tinha obrigação, por ser empregado de lá, embora eu nunca fui... bom, enfim, eu tinha obrigação de fazer essa solicitação, esse pedido de autorização. E aí ele disse assim: bom, eu vou permitir desde que você respeite 3 regras. Uma, não fazer um veículo concorrente da Globo, porque você está aqui dentro, fica esquisito. Eu falei: ok. O segundo, é que você não crie nenhum litígio comercial com a Globo, né? Eu entendi. Eu falei assim: o dia que eu olho para a Fiat quer anunciar em mim, não quer anunciar na Globo, eu saio da Globo e vou ficar lá, né? Eu falei que não, e acatei. E o terceiro, que não se fizesse um veículo assim, politicamente contra a Globo. Eu falei: pô, seu trabalho aqui não era nem ético, não funcionava. Eu aceitei e eu fui, portanto, ali autorizado para fazer. Um ano depois meu contrato termina e eu peço para renovar. Há 12 anos, vou fazer 13 agora, 2006? 2006. Aí, isso tudo em 2005 para 2006, até que em 2006 a gente inaugura. O que aconteceu? Um ano depois termina meu contrato, aí eu disse ao Schroeder: eu gostaria que incluísse em contrato, porque houve uma tratativa verbal aqui, vim aqui, e ele falou: não, mas não precisa, porque eu estou aqui, eu sou seu lastro. Falei: bom, mas amanhã pode acontecer de você ser transferido, mudar, como é que fica? E aí ele aceitou, e eu fui o único profissional da Globo durante o período que eu lá estive, né? Em todo o período que eu lá estive, eu saí há 3 anos, eu fui o único profissional da Globo com permissão da própria Globo para ter um site e um blog próprios, né? E aí aconteceu assim: 2006 a audiência foi muito boa, 2007 melhor ainda, 2008 dobrou, 2009 triplicou, 2010 sensacional. Aí acontece, morreu o Orkut e vem o Facebook. Aí o Facebook atropela todo mundo, aí a nossa audiência cai, porque ela começa ali um declínio, uma espécie de adequação, que depois veio acontecer algo semelhante hoje.
Hoje você tem várias ofertas. Eu posso perguntar qual rede social que vocês mais gostam. Alguém deve dizer, eu prefiro Instagram. Não, ainda gosto do Facebook. Não, eu prefiro Twitter. Ou prefiro tudo ao mesmo tempo. Hoje você tem mais opções. Na época você não tinha essas opções em grande quantidade. Mas nós continuamos sobrevivendo. Criamos um produto que não existia no Brasil na época e não tem hoje também nada parecido. Nós criamos o conceito de notícias de carnaval todos os dias do ano. Todos os dias. Então a gente tem de 25 a 30, 35 notícias por dia do Carnaval do Rio e Carnaval de São Paulo. Não tinha no Brasil isso. Então é essa base popular, diferenciada, de nicho, que dá a solidez da nossa audiência. A nossa audiência não abala. E hoje nós temos 2 concorrentes mais diretos e tem uns 50 outros concorrentes fortes também. Então não tinha esse produto, hoje tem. É curioso, na festa mais popular do Brasil, você só imaginá-la existir durante o Carnaval. Ela existe durante todo o ano. Antes desse produto, nós tínhamos feito um outro que foi sucesso, que é futebol 2ª divisão. Criamos o Fute Rio. Por quê? Eu sou banguense, e eu achei que tínhamos que ter notícia do Bangu, do Bom Sucesso, do Olaria, e os flamenguistas, botafoguenses, tricolores e vascaínos não conseguiam ver um pouco além das suas próprias áreas e limites, né? Mas a paixão pelo futebol é tão grande que o cara é vascaíno, mas ele curte ver lá um Bom Sucesso em América, ele gosta de usar aquela camisa retrô, o amor pelo futebol é enorme. Esse produto é que possibilitou a ideia de fazer o produto Carnaval. E nós, enfim, fomos nos sustentando, no passado melhor do que agora, do que hoje, e hoje nós estamos vivendo os conflitos do debate atual, de até onde vai o amadorismo, o profissionalismo, qual a importância do jornalismo, quais os rumos que vão tomar na medida em que a tecnologia permite que cada um de nós aqui, por acaso aqui todos nós somos respirantes, né, vamos dizer assim, respirantes, está certo? Somos respirantes do mesmo ar, né? Somos todos, todos nós respiramos o ar do jornalismo, mas dali para fora, você pode ter uma pessoa aqui embaixo, o segurança que está aqui no corredor, que não é jornalista, ele pode flagrar uma imagem qualquer, pode titular, pode postar, pode responder perguntas, ele pode até vender, se ele quiser, para algum veículo que queira comprar aquela imagem. Então hoje nós temos muitos fornecedores e geradores de conteúdo por aí. Então este é um conflito que vivemos hoje. E eu uma vez disse e repeti durante todos os anos, não que eu tenha dúvidas, mas era uma certeza no passado e hoje está mudando. Eu dizia para quem me perguntava, eu quero morrer e quero que na minha lápide digam assim, escrevam assim, Sidney Rezende, jornalista. Mas hoje em dia, se vocês me perguntassem, nós somos iniciantes, o que você me aconselharia? Eu diria o seguinte, sejam jornalistas completos e até mais do que jornalistas sempre foram. Procurem atrair para o conhecimento de vocês tudo o que vocês tiverem de possibilidade de domínio de mídias, de conhecimentos tecnológicos, de domínio de tecnologias diferenciadas, não se atenham apenas a um específico segmento. O jornalista, se possível, ele deve saber escrever, saber fotografar, saber titular, saber editar, saber postar, saber apurar acima de tudo, saber a sua importância social, porque ele tendo domínio do máximo de ferramenta que existir, ele estará mais equipado para ser um profissional de qualidade. E o conceito de qualidade que eu mais gosto é para fazer rápido, fazer certo e da primeira vez. Isso é qualidade. Errei, faço de novo. Mas isso é muito importante. E esse veio mais inquietante meu advém muito da geração que eu venho, do ar que respirei quando garoto, que vocês têm que entender que nós vivemos ali a década de 30 para 40, mais 40 da guerra, depois 50, um período de muito medo, mas desejo de reconstrução, muito conservadorismo, década de 60 de mudança total de todos os paradigmas, e aí que passam a entrar na agenda as drogas, as roupas coloridas, as músicas mais pesadas, rock and roll e seus filhotes, a forma de ver um mundo diferente do que se via até então. A grande revolução de 60 foi dessa revolução que eu bebi.
Então, os meus ídolos são ídolos revolucionários nesse aspecto, de pessoas inquietas, pessoas que querem mudar o mundo, querem alterar as coisas. Muitos jovens da geração de vocês hoje não pensam em mudar o mundo, mas gostariam que a banda fosse cada vez mais larga, né? Quer dizer, tem muita gente que pensa um pouco assim, não quer mais ter o carro, como no passado nós queríamos. Ele quer ter mais acesso, ter mais amplitude, que o Wi-Fi seja mais poderoso, para ele poder trocar informações, mais dados, né? Ele quer mais interatividade tecnológica. E aí eu estou aqui à disposição de vocês para... Eu fiz aqui uma síntese da minha carreira, da minha vida, e responder eventuais perguntas que vocês tenham. E obrigado pela atenção. Meu nome é Yuri e eu queria saber um pouquinho mais sobre o que você tem a dizer sobre o jornalismo atual. Como as organizações tratam a notícia, como você falou um pouco qualquer um consegue fazer uma notícia agora, postar e produzir alguma coisa. Eu queria saber mais um pouco disso, como as organizações estão tratando as notícias. Yuri, o ex-senador Mário Covas, foi governador de São Paulo, foi constituinte, quando ele estava junto com os seus pares no Congresso, debatendo a nova Constituição, essa aí, de 88, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: amigos, precisamos debater o que é permanente e o que é transitório. O que quer dizer isso? Educação, saúde, transporte, segurança, isso é permanente. Nós deveríamos permanentemente exigirmos do poder público brasileiro que nos entregasse a melhor qualidade, se fosse possível ou impossível, nessas áreas permanentes da vida. O transitório vamos para cá, vamos para lá, investimos mais nisso, mais naquilo. O transitório são as discussões mais imediatas, né? Então, o jornalismo, eu quero ver dessa mesma forma. O que é permanente, o que é transitório? O que é permanente? Uma boa apuração. Uma boa apuração significa predisposição, tempo, vontade e técnica para levantar dados objetivos do que é o fato. Onde aconteceu, como, de que maneira, quem estava envolvido, o que significa isso, o que está por trás disso, a quem interessa essa notícia, aconteceu a que horas, quais são os efeitos dela na sociedade. Ela é notícia realmente? Notícia é uma novidade, alguma coisa que interessa a muita gente e não algo velho que todos saibam, senão não é notícia. Se eu te contar, você sabe da maior, o jogador tal não é mais do clube tal e do clube Y. Você falou, já sabia disso há uma semana, não é? Como é que você sabe? Isso saiu publicado na imprensa, então eu estou com uma notícia velha, nem notícia eu estou com uma informação superada. Então eu diria o seguinte, eu vejo o jornalismo assim, tanto uma pessoa como eu, mais veterana, e vocês como jovens, quanto mais precisos vocês forem na apuração, mais vocês estão fazendo um jornalismo clássico e permanente e objetivo. Ninguém vai contestar se você está baseando a sua informação num fato, num documento, numa prova. Você pode falar que é mentira, que é fake news, que é isso e aquilo outro, mas se tiver comprovação, você supera o transitório. E o transitório é justamente, fake news, notícias falsas, sempre existiram, mas o transitório é aquilo que nos dá a sensação de que o amadorismo venceu. O amadorismo não vence nunca. O amadorismo não vence nunca. Só vence o profissionalismo. Mas tem também profissionais amadores, curiosamente. Né? São aqueles germes que estão na profissão por N razões. Entraram pela janela, não estudaram, não gostaram, quer só aparecer numa imagem mais bonita e não está preocupado com a função que exerce, do que é permanente, não tem domínio dos fundamentos. Existe jogador de futebol de qualidade que desconheça os fundamentos? Você pode pegar um jogador clássico e famoso e antigo como Garrincha, que era um talento nato, o próprio Neymar tem uma habilidade fora do comum, isso é dele, é nato, ele desenvolveu essa capacidade inovadora, experimental, curiosa, diferente, mas vai ver se o Neymar não tenta andar dentro das regras do jogo, porque se ele não o fizer, ele é considerado o quê? Um caicai, um mascarado, um jogador que não atinge os seus objetivos, um jogador de qualidade duvidosa. Quem sabe, na lupa da história, o Neymar nem venha a ser esse jogador que hoje nós o vemos como topo de linha. Talvez não. O Cristiano Ronaldo acabou agora de provar, agora há pouco, que é um jogador realmente fora de série, porque mesmo fora do grande clube que ele estava, ele foi para o outro clube e lá ele fez a diferença. Então, voltando, como é que eu vejo o jornalismo hoje? Se nós formos cada vez mais profissionais, os amadores vão comer areia, os cães ladram e a caravana passa. Agora, você pode ter alguém que não estudou
e tenha uma capacidade jornalística de conhecimento, porque se preparou para isso. Eu continuo achando que a leitura é permanente, que a curiosidade é algo permanente para o jornalista, que o esforço é permanente para o jornalista, que você se dedicar é algo permanente para o jornalista. Transitório é o cara que acha que pode se dar bem com um jeitinho, com isso, com aquilo. O Brasil está como está, no seu lado pior, justamente porque só tem ali amadores atuando. E porque profissionais deixam os amadores atuarem. Porque onde o Brasil é profissional, o Brasil é tão bom quanto qualquer outro país do mundo. Então o jornalismo eu vejo dessa forma. Não tenho medo de que a tecnologia possa dar disposição e facilidade para qualquer um e por isso vai destituir a minha qualidade. Eu não tenho medo disso e nem tenho medo da juventude também. Nós somos colegas. No momento que vocês saírem daqui, entrarem para o jogo de alguma forma, no seu próprio blog, num grande veículo, num pequeno veículo, num médio veículo, num veículo independente, não importa. Vocês disserem para si próprios, eu estou sobrevivendo da minha carreira que eu estudei na faculdade, eu sou jornalista. Você passa a estar na mesma praia que a minha. E eu não tenho medo porque você é mais jovem, e nem você deveria ter mais medo porque eu sou mais velho. Mas aí nós vamos ser profissionais. Quanto mais profissionais nós formos, mais nós nos aproximaremos, entendeu? Eu tenho uma visão, portanto, otimista. Olá, eu sou Matheus e eu gostaria de saber a sua opinião sobre um marco regulatório da mídia. Você acha que é uma boa ideia, censura? Eu sou totalmente favorável a existir marcos regulatórios em tudo e por que não no jornalismo. Só que a grande mídia inventou de alguma forma essa informação de que o marco regulatório é uma censura por si só. Claro. Não podemos também sermos inocentes que, tendo o marco regulatório, ele não possa ser um canto da sereia para quem já tem a predisposição de trabalhar pela censura. É um risco, mas ele é importante. Você tem marcos regulatórios para tudo. Por que não ter também para a mídia? Por que não? A mídia é um business, é um negócio, ela atua, os grandes meios de comunicação atuam dentro de um específico cenário também capitalista, um cenário industrial e quase como uma fábrica e tem as suas obrigações legais, então eu não vejo problema algum. Eu acho que está um pouco mais distante da censura, como a grande mídia assim o fez, porque os grandes veículos, eles querem quanto mais uma liberdade operacional eles tiverem, mais eles acham que estão imunes de serem fiscalizados e acompanhados pela sociedade. Então, é uma atitude meramente parcial. Porque se, de fato, os grandes meios de comunicação são a favor do capitalismo e querem a abertura de mercado para valer, então que se permita concorrer com qualquer país do mundo, com qualquer veículo do mundo. Então, na verdade, tem uma série de vantagens, de relacionamentos apaniguados no poder central. Sempre os grandes veículos, de alguma forma, estão encostados no poder. Sempre. Então, eu estive em outras palestras de jornalismo e todos eles concordaram que a mídia em si tem um poder gigantesco, muito maior do que a gente imagina. E eu acho que isso vem sendo perdido por causa das fake news, que explodiram e muita gente não acredita mais no que os jornalistas dizem. Você acha que isso pode ser recuperado em breve? Eu acho natural. Eu acho que nós não devemos nos sentir mal porque a gente coloca as reputações em risco e achar que nós, profissionais, não podemos botar a nossa reputação também na janela. Então, a princípio, não vejo problema algum. Só que você perguntou, você acha que é possível recuperar essa credibilidade brevemente? Não tenho a menor ideia. Não tenho certeza se isso possa ser algo breve. Acho que não. Acho que demora um pouco. E, por outro lado, eu acho positivo que os jornalistas estejam em xeque, porque isso significa que elevou o nível crítico da sociedade. Mas eu acho também uma tremenda inocência alguém acreditar em mamadeira de piroca, porque foi dita pela sua tia, que tem um blog, que te mandou essa informação, e como não foi um jornalista, você acha que aquela informação é correta. Sim, existe mamadeira de piroca. Você pode acreditar no que você quiser. Tem boné de otário para todo mundo. E eu acho que o jornalista deve ser criticado, a grande mídia, a pequena mídia e a independente também. Acho que deve questionar sempre, acho que deve ter dúvida. Acho que é bom você ter empresa de checagem para você cruzar a informação. Sempre fui favorável a isso e quanto mais informação a gente tiver, melhor. A educação, ela advém também disso. Não é a educação que muda as pessoas, não é? Todo mundo sabe disso. Não é exatamente isso que acontece. As pessoas é que mudam o mundo, né? Como já dizia Paulo Freire. Então, eu tenho a impressão que pode demorar um pouquinho, mas os bons profissionais continuarão
merecendo ter reputação. Mas nós, jornalistas, muitas vezes sozinhos e em grupo, principalmente em grupo, como uma matilha, já destruímos muitas reputações. Devemos pensar muito profundamente sobre isso. Nós já trouxemos muita tristeza para pessoas, para empresas, para famílias, para lares, né? Já mudamos o curso do destino positivo de muita gente para as sombras da tristeza, da melancolia, por conta de erros, né? E por que não ser checado também em relação a isso? Porém, repito, acreditar em uma madeira de piroca, aí já é demais, né? É muita ignorância. Aproveitar e fazer um gancho aqui. A gente estava discutindo na aula anterior justamente a disputa para você, uma profissão se firmar, ela precisa ter um reconhecimento externo e conquistar o monopólio daquela profissão. Só aquela profissão consegue lidar com isso. As fake news erodiram em grande medida a credibilidade do jornalismo, alavancada pelas novas tecnologias. Não as novas tecnologias isoladamente, mas o uso delas. Você considera também que os próprios jornalistas, principalmente nos veículos tradicionais, ao produzirem também fake news pesadas, como por exemplo que o Iraque tinha arma de destruição em massa. Hoje todos os veículos de imprensa tradicional que a Previdência tem um déficit. Não é escutado um só especialista que diga o contrário. Isso também não contribui para erodir a credibilidade do jornalismo? Quer dizer, não é só fake news. Quando a própria mídia vai contra os princípios jornalísticos, também não contribui para erodir a sua credibilidade ao adotar um comportamento mais parcial e às vezes até partidário? Eu perfilo ao lado daqueles que acreditam exatamente nisso também, não resta a menor dúvida. Nós estamos colhendo muito do que plantamos também, principalmente com a conivência ou por interesses patronais, não é? Quando o jornalista acha que ele é o patrão. No meu caso específico, eu exerço essas duas funções porque eu sou gestor do meu próprio portal. Mas quando o jornalista acha, principalmente em grandes empresas, que ele pode se trocar ou ser igual ao patrão nos seus interesses, quando isso não pode existir, embora possa existir convivência entre capital e trabalho, na minha opinião. Eu não sou um sujeito que pensa a economia de forma radical ao ponto de dizer que é inconciliável ter uma boa relação entre capital e trabalho. Eu realmente não acredito nisso. Isso é uma distância que eu tenho com o marxismo, que não existe ainda na prática 100% como Marx o concebeu, mas os seus arremedos, as suas tentativas, eu ao mesmo tempo que acho que quanto mais social, quanto mais equilibrada for as possibilidades para toda uma sociedade, quanto mais se atingir o socialismo com esse tipo de princípio, nós teremos uma sociedade, eu acho que tende a ser uma sociedade mais justa. A sociedade capitalista, ela acaba, quando não ter regulação, ela acaba sendo muito perversa, principalmente com aqueles que são mais os destituídos, né? Então eu concordo plenamente, principalmente com o trabalho que é feito de maneira dioturna, quase como uma droga, né? Que você não sente, você não vê problema algum em consumi-la uma vez por dia, depois você não vê problema algum consumi-la 2 vezes ao dia, e já que você consome 2 vezes, por que não 3 vezes ao dia? Por que não consumi-la sempre? E em dada altura você começa a ver o efeito que ela faz em você, e você quer deixar de se livrar dela e não consegue. Então nós vivemos um estágio de torpor, né? Durante muitos anos os monopólios midiáticos brasileiros conceberam uma imagem do Brasil, uma visão do Brasil, uma sensação de que fulano é sério, de que ciclano é decente, de que essa ideia aqui é boa, aquela outra é satânica, e nós acreditamos nisso, e não necessariamente essas ideias são verdadeiras. Normalmente não são. Sempre se tem interesse, e normalmente é financeiro, é econômico por trás, e o político entra como uma espécie de guia, né, para costurar, e fio para costurar essas tendências mais concentradoras. Eu estou totalmente de acordo com você, não que você pense isso, mas na sua pergunta é se eu acho que isso tem relevância. Tem sim. A nossa falta de credibilidade veio também por essa costura que se fez, principalmente no Brasil. Nós estamos muito atrasados, muito amarrados ao que a TV sempre nos disse, e infelizmente estamos agora mais atrasados ainda, porque quem tem acesso à internet no sentido do seu conteúdo, quem está mais entusiasmado em ocupar a internet, é atrasado também e ignorante também, desconhecedor de boa leitura, de conhecimentos históricos profundos, e dessa forma a gente fica muito à mercê do pueril, do superficial, mas vai passar.
Anteriormente à palestra, o professor Sérgio ministrava uma aula sobre o editorialismo e o profissionalismo e como que essas duas concepções elas se relacionam com a socialização e a formalização da ideia de profissionalismo, de profissional enquanto grupo e quais pautas serão perseguidas enquanto tal. Então, eu gostaria de perguntar para você, e essa pergunta seria dividida em duas partes, como que o senhor percebe o editorialismo, se já sofreu cortes a partir dele ou mesmo pressões indiretas da ideia de o que é ser profissional? E a segunda parte da pergunta seria como você, a partir da sua vivência, né, você começou muito jovem, entende a formação dessa ideia de o que é ser o profissional? Tanto de um jovem, tanto de uma pessoa com tanta experiência. Eu já vivi todo tipo de pressão que vocês possam imaginar, pressão positiva, elogios e críticas, censura, impedimentos, bloqueios. Mais uma vez, o falecido jornalista Paulo Alberto, que tinha a alcunha de Arthur da Távola, ele escrevia sobre televisão, o Arthur me disse uma vez assim, ele falou assim, ô Sidney, tem certas coisas que o editor-chefe, o diretor, o dono da empresa não vai pedir para mim, ou não vai pedir para você, mas alguém vai e faz. Ou seja, sempre tem alguém na redação que pode aceitar fazer um trabalho sujo. Sempre tem alguém que não está pouco ligando se o que ele está fazendo respeita ou não a ética alheia. E tem outras pessoas que nitidamente elas não aceitariam isso, ou não seria confortável propor a elas, ou elas se rebelariam em relação a isso. E há casos incríveis de pessoas muito corajosas, porque normalmente são chefes de família, dependem do seu emprego, que dizem não, isso eu não faço. Então você está demitido. E muitas vezes essas pessoas nunca mais conseguem emprego. Então essa ideia quixotesca de idealista e inocente, de que o lado da verdade vence, que quanto você ser bom, você está fazendo a coisa direita, fazer o que é certo. A vida não é bem assim, ela é cheia de contradições. Então nós sofremos pressão de toda ordem. A censura a uma pauta, uma ideia, uma postura, uma pessoa, a condução de uma reportagem, ela está a todo momento posta na mesa de um profissional. Todos os dias nós vivemos isso. E é engraçado, porque você próprio também, ao fazer a sua opção da notícia, como ela vai ser tratada, qual é a manchete, o que é mais importante, você também faz essa opção. Você corta coisas, você prioriza outras, você perde não existe a neutralidade, né? E o que é pior, pode perder a isenção. Então o ideal é ser isento e não neutro. Neutralidade não existe. Se eu escolho uma maneira de dar o tratamento da notícia, ela deixou de existir eu deixei de ser neutro nesse aspecto. O ideal é você conseguir ter, através da técnica, aí entra o profissionalismo, o conhecimento dos fundamentos, a importância do ofício, a razão de ser jornalista, para quem você está produzindo conteúdo, qual a razão da sua existência. Isso é muito importante. Eu, inclusive, quando converso com jovens, fico muito preocupado, porque eu gostaria muito que os jovens jornalistas entendessem o seu papel na sociedade, né? O seu papel é um papel muito importante, nosso papel é um papel muito importante, e quando ele é consciente, ele é melhor. Então, o profissionalismo, eu acho que ele é fundamental, porque ele lhe possibilita resguardar no resultado do seu trabalho mais precisão, um conteúdo mais completo sobre o fato. E eu discordo muito daquela frase antiga que se diz, a notícia tem sempre dois lados. Não, a notícia não tem dois lados. A notícia tem muitos lados e provavelmente você não consegue nem alcançar todos os lados. Qual é a melhor maneira então? Ouça o maior número de lados que você tiver na hora de produzir o seu conteúdo, porque assim você estará mais coberto. E só um trabalho profissional lhe dá essa condição, porque lhe dá a paciência perdigueiramente para você correr atrás, lhe dá rapidez para você ordenar as ideias dentro de um critério do que é mais importante para o que é menos importante. E quanto à censura, se ela é um expediente mais utilizado quando o ambiente é profissional, eu sinceramente acho o oposto. Quanto mais profissional, menos espaço você tem para esse tipo de censura rampeira. A censura pode se sofisticar,
Pode, às vezes, o jornalista nem saber que ele pode estar sendo vítima daquilo. Porque tem um fator imponderável, que é o fator da fonte, que mente sempre o jornalista. Então, a gente tende a não acreditar em ninguém e muito. Você pergunta para o professor uma coisa, ele diz a visão dele, mas não diz tudo. Converso com o Yuri, que pensa diferente, você já dá outra versão, outro colega dá outro, o presidente do Grêmio Escolar dá outro, o reitor vai dar outro, o ministro Vélez, lá da Educação, já pensa diferente. Então, o que é a verdade desse fato? Então, eu não sei se eu respondi, mas eu sou ultra favorável ao profissionalismo, mesmo sob risco de que possa ser atacado pela censura, porque nós seremos todo o tempo perseguidos por isso. Nós somos sempre muito censurados e a todo momento sempre tem alguém não querendo que você publique o que você está predisposto a publicar. Queria aproveitar, enquanto a próxima pessoa pensa a pergunta, para você contar alguns casos, que toda vez que traz algum entrevistado, o pessoal gosta muito de casos, uma entrevista que você teve que batalhar, uma coisa inesperada, uma coisa que deu errada, uma grande barriga, um grande furo. Você contasse aí um ou dois episódios que eu acho que ajuda a enriquecer a palestra. Já aconteceu de eu viver uma tensão, tá na internet, na época 2006, 2003, eu acho, 3 ou 6, o Antony Garotinho, que a gente conhece como ex-governador, ele era o secretário de Segurança Pública. E era um secretário muito poderoso naquela época. Secretário de Segurança sempre foi um secretário importante no nosso estado, dada a característica da nossa criminalidade, né? E ele estava muito nervoso aquele dia, não é uma função fácil, de fato. E ele, por alguma razão, ele perdeu a cabeça comigo, e não eu com ele perdeu a cabeça. Eu até, antes de responder, eu olhei para o produtor, para o operador da mesa, perguntei se havia motivo, o que aconteceu para ele ter perdido a estribeira comigo. Porque ele falou, você sempre vem com piadinhas, você não respeita seus entrevistados, você não sei o quê. Vocês ouçam na internet. Isso causou muito impacto na época. Hoje, ouvindo, até não tem muito impacto, porque hoje, meio que, nós estamos mais informais. Mas aquilo, na época, causou muito impacto, porque eu disse a ele, secretário, o senhor deve respeito, não sei o quê. Eu não devo nada ao senhor. Né? E o senhor tome água com açúcar para o senhor acalmar. E encerrei a entrevista na cara dele. Então é uma coisa assim rara, porque em qualquer outra situação o apresentador perderia o emprego, seria punido. Houve uma tensão, houve uma situação até para minha chefe, que a Marisa Tavares se comportou muito bem naquele episódio, que ela não comprou barulho de ninguém, mas também não me puniu nem nada e tudo, porque de fato ele perdeu o controle. Está na internet, se você botar Garotinho, CBN, Sidney Rezende, vocês vão ouvir, vão entender o que está acontecendo. Ele na entrevista, ele foi escapando da pergunta que eu fazia e foi levando para ser candidato à presidência da República. E eu puxei ele de novo para a entrevista e ele perdeu as estribeiras. Então, eu não acho que eu tenha agido certo, também não acho que tenha agido errado. O ideal é você não ter litígio, briga, você elevar a voz com o entrevistado. O ideal é você manter-se controlado, você ter respeito pelo entrevistado. Eu acho que eu faltei com respeito com ele também, ele mais comigo até, né? Porque ele é a autoridade, e aí eu também não posso deixar, não tem sangue de barata, não posso deixar também a coisa ficar degringolada, mas são episódios assim que, se vocês ouvirem na internet, vão entender melhor o que eu estou dizendo. Já aconteceu também de eu entrevistar um autor de um livro e eu elogiar muito o livro, porque eu realmente achei o livro muito bem editado, muito bonito, muito cheio de dados, muito bacana, e era uma entrevista longa de sábado, eu entrevistei assim por 30 minutos. Mas no 25º minuto, a minha produtora percebeu que ela havia colocado sobre a minha mesa um livro errado. Era uma mesma temática, mas não era aquele livro, era um outro livro. Então aquele autor que eu falava, eu notava que ele ficou muito feliz, sabe? Eu dizia assim, olha, mas a capa está muito bem acabada, muito bonita, parabéns a todos aqueles que... E o livro dele realmente era muito modesto, e o outro livro era espetacular de arte, assim, muito bonito, mas uma mesma temática. E eu fui entrevistando, quando ela diz isso, eu tinha 5 minutos para tentar resolver o problema. Como eu vou dizer que eu estava, mil desculpas, não é sobre o seu livro, é sobre outro e tal. Aí eu fiz o seguinte, eu abri o livro dele e peguei algo que só tinha no livro dele, entendeu? Eu peguei uma passagem qualquer. Professor, inclusive na página 33, tem aqui uma passagem que diz isso. Até hoje ele não sabe que aqueles elogios todos não eram para ele, era para o outro autor de um outro livro. Isso aconteceu. Você chegou a citar o nome do livro ou não? Não. Só a temática, sobre Baía de Guanabara, até um livro, eu não lembro se eu citei o nome do livro, eu não confesso que eu não lembro, mas nessa altura do campeonato, teve um caso também, que eu era um sábado também, e tinha uma entrevista também, eu tinha que fazer outras coisas, e aí eu fiz uma pergunta, e a senhorinha não parou de falar.
Assim, eu perguntei, ela ficou 25 minutos falando a mesma coisa. E eu, enquanto isso, atualizei a agenda, deletei coisas, arrumei a mesa, mexi na minha mochila, fiz tudo que durante a semana não foi possível. Aí, quando eu voltei, ela falou assim, eu acho que eu falei muito, né? Eu falei assim, ufa! Falei, muito obrigado, senhora. E outra coisa que eu fazia muito também era usar nomes de colegas que estavam de plantão na redação. O plantão é sempre pachorrento, é chato, é lento, né, sem graça, e eu usava o nome das pessoas. Então, tipo assim, eu entrevistava nutricionista, e o colega que estava de plantão era o Luciano Garrido. Ele está lá escrevendo, coitado, lá na redação, tendo que sozinho escrever aquilo tudo, né, e eu apresentando o programa. E eu falava, doutora Ana Paula, nutricionista e tal. Doutora Ana, o colega Luciano Garrido, daí o Luciano já levantava assim, né, aumentava o rádio, né, pô, que você vai falar meu nome? Aumentava. Ele come 2 melancias inteiras. Não é muito, doutora, porque aquelas melancias são grandes. Não pode comer, que tem muito açúcar, glicose, aquilo até nem é bom para o organismo e tal. E eu ia, e sempre fazia isso com os colegas. Um deles até se ofendeu, porque falou assim, olha, o fulano de tal, que ele era bem obeso, né? Fulano de tal, que passei pela cidade de patinete, daí ele desceu, queria bater em mim e tal. Coisas assim. Então, eu tornava o plantão mais agradável para todos nós, mais divertido, ou seja, num tempo em que bullying não era permitido, não é o que é hoje, né? Eu me lembro também que a Ermelinda Rita trazia informações assim, esdrúxulas, né? Uma cobra passou na Grajaú, Jacarepaguá e parou o trânsito, e aí hoje não pode mais fazer isso, né? Eu dizia, mas o Ermelinda, com a voz cheia de maldade, né? Mas o Ermelinda, esta cobra é grande. Dizia, enorme, uma cobra enorme, ela passou aqui e tal, mas ela assim, mas de ponta a ponta, e ela ia deslizando pela rua e tal, e o público adorava, porque o ouvinte na hora, ele faz uma fantasia, ele imagina, eu falo Grajaú, Jacarepaguá, cada um vê um canto aqui da Grajaú, Jacarepaguá, um animal, fala cobra, cada um imagina a sua maneira. Hoje isso tudo mudou, não é mais permitido, não pode, agride suscetibilidades, de fato, né, tem coisas que você não deve mesmo usar, né, mas isso era muito comum na minha época lá. Mas tinha uma pergunta ali, né? Fala, já que você fez bullying, eu soube uma história que fizeram um bullying com você, queria que você confirmasse que você estaria descansando, acho que é Globo News, e alguém te chamou, olha, tem um boletim aí, urgente, e era só notícias pesadas e todas contra a linha editorial da TV Globo. E aí quando acabou, o colega falou, olha, o doutor Roberto, que é como chama o Roberto Marinho, acabou de ouvir o noticiário e está demitindo todo mundo. É verdade essa história? Não? Essa não, como inventa, né? Essa não. Tem algumas histórias parecidas. Tem uma sim, eu estava na Globo News e o Calil, que é meu amigo até hoje, era o editor-chefe, e o Calil combinou com toda a equipe que iria simular uma entrada extra, um breaking news. E ele combinou com todo mundo no telefone e falou, vou chamar o Sidney para apresentar. O Sidney e a Pelágio, Cristiane Pelágio. Eu fazia dupla com ela nessa época. Aí ele chegou para mim e falou assim, vamos lá que tem uma entrada agora, vai ter uma entrada agora, um break. Tudo bem. Quando eu entrei lá, todo mundo ocupou o seu posto do que fazia realmente. O rapaz que titulava lá o crédito estava lá, o diretor de TV estava lá, o editor-chefe era ele, estava lá, os câmeras e tal. E aí ele começa a fazer o jornal normal. Ela fala a manchete dela, eu faço a minha, escalada, né? Normal. Daqui a pouco a câmera trava, mas já tudo combinado. Trava assim, cai um pouquinho assim na altura dos meus olhos, depois volta. E aí o Calil fala assim, continue aí que deu um probleminha aqui na área técnica. E eu continuo lendo ela também. E ela, sabedora que era uma pegadinha, ela tira o microfone e bota sobre a mesa e fala assim, eu não aguento mais, é muito erro. Tinha muito erro naquela época, né? Ela falou assim, eu não aguento mais essa falta de profissionalismo, eu vou sair daqui, não aguento. E eu pensei assim comigo, disseram para mim, a Pelágio é de uma família rica, os Pelágios são donos de corretora, de banco, né? Eu falei assim, ela não precisa do emprego, mas eu preciso do emprego. Eu preciso do emprego, eu deixei ela embora lá, e ela, vamos embora, não aguento mais. Aí veio o subeditor abraçando, não, você tem que voltar, porque a Alice Maria está vendo, ela não vai deixar. E a Alice Maria era o terror de todos nós, a Alice era um sargento, um general, né, terrível, ela brigava, todo mundo tinha medo dela, eu também, né. Aí o cara tentou fazer ela voltar, não vou voltar, não, eu vou embora, e eu ali, né, e tinha poucas pautas, e ele dizia, Sidney, tenta improvisar aí, até a gente acertar aqui,
eu improvisava. Daí botaram no crédito Rosinha, assim, Cid Gay Rezende, sabe como é? Cabeção, botava manchetes erradas. E eu não tinha nem tempo de ler, porque eu estava envolvido nisso. E quando termina, toda a equipe vem, uma espécie de um batizado, e me faz uma homenagem. Poxa, parabéns, eles só fazem isso com quem a gente gosta. Eu, puta que pariu, esses escrotos. Xinguei eles, tal. Isso houve, mas nada que envolvesse, no meu caso, nada que envolvesse o Roberto Marinho, nada disso. Na rádio, eu fiz algumas pegadinhas com os outros, eu que fiz, mas não levando, né? Teve uma muito interessante, eu fui até o sexto andar, sacar dinheiro no caixa eletrônico, que o caixa estava dentro da empresa naquela época, né? E eu trabalhava no terceiro andar. Tem uma moça na fila, eu saco o dinheiro, ela vai sacar o dela também, e eu desço de escada, e ela falou assim, daqui a pouquinho eu vou lá no estúdio. Eu falei, tá bom. Então eu sabia que ela iria no estúdio, eu desci de escada, não de elevador, correndo, tirei uma camisa que eu tinha, uma igual essa, com uma branca aqui por dentro, joguei a camisa pro operador, falei para ele assim, Laerte, se a fulana de tal vier aqui e perguntar se eu estava aqui, você diz que sim, mais nada. E joguei a camisa e tô lá. Daqui a pouco ela chega, opa, já chegou rápido. Eu falei assim, como chegou? Eu estou desde cedo aqui, desde 7 horas, eram umas 10 horas, né? Desde 7 horas. Não, mas você estava lá em cima. Não, eu lá em cima? Não, estava assim, lá no caixa eletrônico, sacando dinheiro. Eu não estava lá em cima. Ela falou assim, mas você não estava? Eu falei, mas tem certeza que era eu? Era, você estava com a roupa. Ela olhou, eu estou com camisa branca, né? Não essa camisa. Não, mas estava com a camisa azul. E tal. Eu falei, não, em momento, eu não estou Laerte. Não, ele está aqui o tempo todo. Não saiu daqui. Ela começa a ficar assim, desconcertada, né? E ela fala assim, meu Deus do céu. Ela ficou arrepiada, sabe assim? Eu estou arrepiada. Você não estava lá em cima? Daí eu falei assim, mas você é espírita, você é mestre, incorpora, você... Ela, não, eu tenho pavor dessas coisas. Não, porque não era eu que estava lá e tudo. Então, quer dizer, eu deixei ela assim, coitada, ela ficou branca, azul, vermelha, ela ficou muito tensa, né? Isso de fato aconteceu. Essas brincadeiras internas, né? Tem nada a ver com jornalismo, mas tem a ver com o espírito de uma redação. Hoje a redação foi perdendo isso, né? Ganhou-se o medo, os barulhos já não tem mais, né? Hoje em dia todo mundo é mais um sobrevivente, né? do seu ofício, mas essa é uma época romântica, né? Que eu tive o prazer de pegar nos seus estertores, né? No seu finalzinho. O que mais quer perguntar aí? Meu nome é Juliana e eu li que em 2015 o senhor fez duras críticas à imprensa e logo depois foi a sua saída da Globo. Eu queria saber se tem alguma relação, até para o senhor dar um pontapé inicial e se dedicar mais ao seu blog. E queria também saber um pouco mais do seu texto do Chega de Notícias Ruins, eu achei bem interessante. Eu fui demitido na minha carreira 3 vezes. Uma... quando era aquele jovem profissional da Rádio Roquete Pinto, porque logo depois vem justamente o governo Moreira Franco. Né? O Brizola ganhou aquele governo, aí eu já estava na Roquete Pinto, depois o candidato dele, Darcy Ribeiro, perde a eleição, vem o Moreira Franco e eu fui demitido da emissora. E quem me demitiu na época, é engraçado, levou... Hã? Não, o Boixá era o assessor de imprensa do Moreira, mas não foi ele, não. Na época eu não passava por ele. Acho que eu nem sabia também que eu existia e eu certamente seria demitido do meu modo. Mas a pessoa que me demitiu na época foi acusada depois de roubar todos os receivers, todos os ar-condicionados. Ele parou com um carro lá em frente e levou tudo. Então eu fui muito bem demitido, né? Demitido porque não presta. E aí, essa foi a minha primeira demissão. Meramente porque saiu todo mundo, demitiu todo mundo que considerava cargo de confiança e nem era, eu não era, porque eu já estava lá, um jovem profissional. Eu sempre fui muito contra isso no serviço público. Eu sou a favor que as instâncias técnicas da segundo e terceiro escalões, eu acho que deveriam permanecer tecnicamente nas funções. Você muda a cúpula e tal, não é assim, muda o governo, bota embora todo mundo. Eu não acho que não preste ninguém do governo Bolsonaro se amanhã sair, como não presta ninguém do PT, ou como presta todo mundo do PT, presta todo mundo do Bolsonaro. Não, eu não penso assim. Acho que tem gente qualificada em todas as áreas. Essa foi a primeira vez. A segunda foi demitido pela Marisa Tavares, na Rádio CBN, né, que agradeceu a minha contribuição e tal, me demitiu. E a terceira vez foi essa, pelo Ali Camel, que eu fui demitido que você está se referindo. De fato, um artigo que eu fiz no meu blog, no meu site, foi na véspera, foi essa que eu penso até hoje. Eu acho que o jornalista tem que ter um compromisso
compromisso com o fato, com a verdade do fato, com o que aconteceu realmente. E se o que aconteceu for da cor vermelha, aconteceu e você tem que noticiar a cor vermelha. Se for a cor azul, a cor azul. Se você tem coisas boas para ser ditas, devem ser ditas, também é informação, não chapa branca, não bajulação, mas tem coisas positivas. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha um centro educacional de excelência aqui na UERJ. E por acaso você tenha também na UERJ alguma divisão qualquer que não funcione tão bem. Eu estou vendo aqui que aqui não é nada novo, mas nós temos uma sala digna, ela está atualizada, apesar de antiga, com ar-condicionado funcionando. Eu sei que nem sempre foi assim, mas eu acho que vocês têm condições mínimas dignas aqui. Eu não posso sair daqui esculhambando. Ah, mas na faculdade do Jorge Paulo Lema, lá é alta tecnologia. Talvez seja também, parabéns à faculdade Jorge Paulo Lema, mas eu não acho que eu deva dizer isto. Posso fazer uma crítica educacional se eu constatar algo assim como jornalista, que por acaso estejam faltando professores, a qualidade não seja boa. Então a minha tese é a seguinte: se você tem algo a dizer negativo, ou positivo, deve fazê-lo se você está levando informação. O jornalista é um garçom, né? Eu pego aqui o que está acontecendo e levo para o público. Então eu penso isso, e eu escrevi aquilo. Naquele preciso momento, a Globo vinha já há algum tempo em discordância frontal com o governo Dilma e com o lulismo, e com o Lula. Já vinha dessa forma. Então muita gente até hoje, equivocadamente, acha que eu sou petista. Não, eu não sou filiado ao PT, eu não sou petista, mas eu tenho um senso de justiça. Sei os acertos e sei os erros, sei os problemas e sei, boa parte deles pelo menos, né? E sei as boas soluções que foram dadas no período em que o PT esteve no poder. Então eu prefiro ver esse período histórico brasileiro com os meus próprios olhos. Eu não preciso que terceiros necessariamente balizem o que eu deva pensar. Eu tenho as minhas convicções e elas podem ser públicas, posso dar um passo atrás, dois para frente, e o artigo falava justamente sobre isso. Coincidentemente, no dia seguinte eu sou chamado até a direção e sou demitido. A imprensa correlaciona uma coisa com a outra, porque inicialmente quem primeiro noticiou a minha saída foi o Flávio Rico, da Folha de São Paulo, do UOL, e depois quem fez a primeira correlação foi o Maurício Sticer, que é muito bem informado, depois muitos outros jornalistas fizeram. E acontecimentos a posteriori, meses depois, e a minha ida para a EBC também, ali também há indicações. Quando eu vou para a EBC, ali eu era pessoa jurídica, né? Então não bem demissão, mas o primeiro que foi afastado pelo presidente Temer, fui eu, depois todos os demais. Quando sai a indicação do novo diretor, que era o Laerte Rimoli, os jornais todos, o Globo, me recordo, colocou a notícia dele bem em destaque, mas o meu nome estava em manchete lá em cima. Quer dizer, a minha saída significou para o Grupo Globo, naquele momento, editorialmente, naquela edição do jornal O Globo, algo mais importante do que a chegada do diretor-geral, que mais tarde faz uma administração diferente da que lá estava. Então, eu não tenho informações para te dar categoricamente. Sim, foi, porque não fui eu que demiti, foi o Ali Camel. Ele alegou que não precisava, eu não me lembro mais, mas eu tenho tudo anotado, porque logo que eu saí, eu fiz um relato para mim mesmo, e está num diário meu, em que eu tenho todos os detalhes, assim, tudinho anotado. Acho que ele acho que disse que eu estava cansado, eu não sei. Não mencionou nada no meu blog, e nem eu faria, nem era inteligente fazê-lo, caso tenha sido, né? Eu acredito que alguns fatores contribuíram para a minha saída. Aos olhos da Globo, eu sou idoso, né? Então eu já estou velho, esse é um dos fatores. O salário, que eu ganhava bem, também pesa, e esse fator político também. Eu sou um jornalista de um viés mais independente, e tenho muito orgulho disso. Sofro desde lá e desde sempre perseguições e falta de certas vantagens da profissão por agir assim, mas eu estou bem comigo mesmo, pensando dessa forma. Aqui eu posso falar o que eu pensar e onde eu quiser, e eu sou eu em qualquer lugar que eu for, e não preciso ser nenhum deles, né? Não preciso responder por eles, não preciso de permissão para nada deles para ser quem eu sou. Mas eu deixei de ter promoções, da carreira toda, sempre, acho que isso aqui, a vaga, acho que é o Sidney, não, mas é melhor botar aqui, espera um pouquinho, Sidney, isso aqui, mas vários exemplos, inclusive o Schroeder mesmo, já havia pensado projetos para mim, e no futuro, e pelo menos uns 10 outros que poderiam ter sido feitos por mim,
Eu não fui escolhido porque existia um projeto futuro que ele gostaria que eu integrasse. Mas são coisas que acontecem. A vida é como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse. E você tem que se acostumar a entender isso, a ganhar e perder. O campeão, né, na luta, nos esportes, na vida, não é só o que ganha sempre. Esse que se ganhar sempre, maravilhoso. É o que ganha sempre, mas sabe perder na derrota, porque você aprende com a derrota. A derrota é que te forja. A vitória, ela às vezes, ela torna a sua visão opaca. Porque todo mundo só está batendo no teu ombro, né? Pode ver os vitoriosos, eles vão ser sempre testados e nós vamos ver os vitoriosos de verdade quando eles sabem conviver com a derrota, né? Essa notícia foi muito lida, uma das mais lidas da história do meu site, foi publicada no meu blog, né, que está na internet, e aí eu dou os exemplos, e até cito colunismo, jornalismo, mas eu sempre citei criticamente o jornalismo enquanto eu estou dentro dele, porque eu acho que depois que você está fora é fácil. É fácil. Não sou mais jornalista, aí não presta, não sei o que, o negócio é fazer quando você está dentro. Eu fazia dentro da TV, fazia dentro da rádio, todos os lugares que eu fui. E fiz enquanto estiver exercendo a profissão, né? Eu tenho muitos altos e baixos na minha carreira. E tem alguns momentos que ficaram fora da curva, né? Mais para cima do que para baixo, eu acho. Por enquanto. Seguindo ainda na linha da crise da credibilidade jornalística, como é que o senhor lida com o fato de que alguns dos seus leitores preferem acreditar mais nas visões pessoais do que nos fatos que você escreve? Como você lida com o fenômeno da pós-verdade sendo jornalista? Pensei que você fosse prosseguir colocando um pouco essa participação das redes sociais, agressividade de leitores e tal, né? Porque se você me dissesse assim, como é que você lida com a crítica de alguém que te leu, discordou? Pacificamente. Pior é quando você recebe uma crítica de alguém que não leu. As pessoas leem o enunciado, mas esse é um fenômeno que já existe há algum tempo. Antes mesmo de vivermos esse momento intenso das redes sociais, já os jornais, principalmente a mídia impressa, já tinham passado por uma mudança. As letras garrafais, né, as letras tornaram maiores das manchetes, os infográficos, né, com os mapas, os desenhos, sempre vinham em tamanhos grandes para poder ilustrar e facilitar a compreensão, os entretítulos em negrito, os textos estavam diminuindo. No passado, na década de 50 e 60, os jornais traziam suplementos longos e longos e longos, só de letras. Você quase não tinha foto, você não tinha desenho, você não tinha nada, ilustração, e hoje tem. Então, o que acontece? Nós hoje estamos numa busca por atenção desenfreada, né? Se você vê, principalmente os youtubers, né? Você vê de tudo, na verdade. É a moça que tira um seio lá de fora para mostrar que ela desnuda, semi-desnuda ou desnuda, ela pode ganhar mais likes. É o cara que pinta o cabelo, né, de uma cor chamativa, porque assim você observa logo. É alguém que faz um vídeo bem curtinho para não dar trabalho. É outro que fica pulando num pé só. Então, há uma disputa por atenção muito grande. E a credibilidade, ela também deve ser construída, eu acho, com tranquilidade, passo a passo. Ninguém obtém credibilidade da noite para o dia. E há casos de pessoas que você acredita, né, e que depois você se arrepende de ter acreditado e só acreditou porque você se iludiu com aquilo que você imaginava ser uma coisa e era outra. Então, hoje é um mundo em que o verdadeiro e o falso se misturam, em que a verdade e a mentira fazem parte do mesmo cenário, onde a verdade e a pós-verdade também estão misturadas, onde o bonito e o feio às vezes têm uma importância semelhante, onde o bonito e o feio já não são o bonito e feio que o eram há um ano. Então hoje é um mundo muito elástico, onde as revoluções diminuíram de tempo. Antigamente se davam de 40 em 40 anos, hoje elas se dão em muitíssimo tempo, em muitíssimo pouco tempo. Eu me lembro que hoje para muita gente o Facebook meio que já era. Mas o Facebook já era há 3, 4 anos para os descolados do Canadá. E aqui estava bombando. Hoje para nós o Facebook já é uma coisa que você já não quer muito ficar lá, né? Então muita gente descobriu o Instagram e acha que lá é o bom caminho, mas cada vez mais novas redes sociais existem e elas estão ocupando o que antigamente eram áreas exclusivas destas redes sociais que eu citei. Tudo isso faz com que a gente entenda uma sociedade em movimento de fato, né? E rápido.
Quero fazer uma pergunta aqui sobre formação jornalística. Muita gente entra na universidade, principalmente no primeiro período, achando um pouco que o jornalismo é uma espécie de uma FATEC com upgrade. Ou seja, você vai sair daqui preparado para o mercado de trabalho. Em nenhuma faculdade do mundo você sai preparado para o mercado de trabalho. Você sai com algumas ferramentas, a principal delas é a sua bússola principal é você desenvolver seu espírito crítico para se formar. Mas o mercado está em permanente atualizações. Então eu queria saber o seguinte, você provavelmente pegou ali ainda no início da sua profissão a máquina de escrever. Aí você vai para o rádio, vai para a televisão, vai para a internet, para o blog. Como é que você faz para se manter atualizado? E aí você também não é mais um garoto, no início você é mais novo, depois você vai ficando mais velho. Como é que você faz para essa atualização? Que eu sempre defendo que o jornal tem que estar se atualizando permanentemente, mas você não vai ficar voltando toda hora para a universidade. Como é que ele deve buscar essa atualização? Como é que foi no teu caso? E se você se sentiu à vontade em todas elas, tem uma que você gosta mais? Bom, em teoria é muito fácil, né? Temos que nos atualizar. Não é assim que as coisas funcionam. Em dada altura da vida, você observa que você envelheceu, né? Quando em algum momento, por exemplo, no teu grupo, existe uma festa e todo mundo é convidado menos você. Você só descobre na segunda-feira que teve uma festa no sábado, porque todo mundo foi chamado menos você. Ou quando se começa a chamar de senhor. No início, alguém fala assim, não, mas você não está tão velho, é porque o pessoal é educado e tal. Não, se chama de senhor, já há um gap, uma diferença de idade. Eu acho que a melhor maneira de você atualizar é viver com muita realidade a idade que você tem. Não há coisa mais ridícula do que uma pessoa idosa querer se passar por uma criança ou por um adolescente. E um adolescente também queimar as etapas, achar que tem que ser idoso de 80 anos quando ele tem só 17. Eu acho que não há necessidade da gente deslocar isso. Então, a melhor maneira que eu acho é você tentar compreender a dinâmica da vida, como as coisas funcionam. E de fato nós estamos numa profunda transformação de ritmo. A primeira transformação que eu observo de maneira mais latente é a da velocidade. As coisas estão mais rápidas, não é? A segunda coisa que eu observo é que você está cada vez mais recebendo informações de várias fontes. Então não basta ter uma fonte só. Se você puder dedicar parte do seu dia ao maior número de fontes possível, tanto melhor. Sidney, você disse que a gente não tem paciência para ler, mas eu gosto de ler. E eu gosto de ler livros. Perfeito, leia livros. Então aproveite, não fique só lendo livros. Veja filmes, viaje, conheça pessoas, leia revistas, navegue na internet, interaja nas redes sociais. Quanto mais instrumentos e ferramentas você puder compartilhar, viver, você vai compreender melhor a dinâmica do mundo que aí está. A outra coisa é você entender a sua sobrevivência também. Porque conforme a idade vai chegando, você deixa de ser filhinho, para ser filho, para ser um marido ou mulher, para ser pai, para ser mãe, para ser avô, para ser avó. Você para ser dono do seu nariz. Os nossos pais morrem. Aqueles que nos geraram a fonte de subsistência, em algum momento já não vão gerar tanto. O mundo vai ter novas demandas. Você precisa criar mecanismos de sobrevivência para si próprio neste mundo. E na minha opinião, a melhor maneira de você fazer isso é conhecimento. Só o conhecimento é transformador. E o que aconteceu comigo? Eu a vida toda sempre procurei de alguma forma imaginar alguma coisa que não tinha sido feita. Alguma coisa que poderia ser aceita, mas que não existia, que eu estava sentindo falta ter. Então nessa hora é um momento que você deve de alguma forma se jogar naquilo que você acredita que possa ser uma boa aceitação. Exemplo. Vocês são de uma mesma geração. É possível, não vamos falar em gênios, a gente nunca sabe se o gênio é gênio no momento em que ele está ao nosso lado, a gente só sabe depois quando a gente vê a criação daquela pessoa. Mas aqui deve ter gente com aptidões para coisas distintas. Alguém desenha muito bem e você não desenha, mas você escreve muito bem. Mas tem alguém que tem um domínio das ferramentas digitais de uma forma muito incrível. Você tem já 3 pessoas que podem fazer um núcleo, fazer um grupo e oferecer algum tipo de serviço que a sociedade possa comprar esse serviço. Não comprar só de dinheiro. Para quem quer ser rico, não é que não possa ser rico sendo jornalista ou trabalhar com comunicação, mas se você quer ser rico, saiba que não é uma coisa assim tão fácil. Mas se você quiser ser uma pessoa boa para a sociedade, se quiser ser uma pessoa importante, que você se sinta realizado como ser humano, comece a se preocupar com a sociedade que você vive. Certamente vocês nunca se perguntaram, Paulo já me convidou 5 vezes para ir na casa dele. Eu já convidei Paulo para ir 5 vezes na minha casa. Eu já fui 4 vezes na casa do Paulo e o Paulo nunca foi na minha casa. Tem algum problema.
Ele não vai porque você mora longe, não vai porque você é pobre, não vai porque ele não gosta, não vai porque ele não quer exatamente, de alguma maneira, se deslocar, porque é preguiçoso, porque é isso, porque é aquilo. Então é hora de você começar a conhecer o outro, trazer o outro para si numa entrega equivalente, em que você possa dar e receber. E de alguma forma, você e o Paulo podem fazer uma bela dupla de negócios, se for para ganhar dinheiro, de amizade, se for para você ter um irmão para a vida toda, porque é na universidade, na escola e na infância que você tem seus amigos para a vida toda. Quando daqui a 20 anos você tiver uma dificuldade qualquer, pode ser que seja um amigo seu de faculdade, que já conhecia você, que vai ser seu irmão para te estender a mão, e vice-versa. Então eu diria que a melhor maneira de você se atualizar é entender a dinâmica das coisas, não ficar parado, não ser letárgico e preguiçoso, ter disposição para correr atrás. Tem uma frase que eu gosto muito de um publicitário chamado Robert Orben. Ele diz assim: todos os dias eu acordo e vejo a lista dos mais ricos da revista Forbes. Como eu não encontro o meu nome, eu vou trabalhar. Então, qualquer um de nós pode ganhar na loteria? Pode. Para ganhar temos que jogar. Mas eu não estou certo que eu vá ganhar e muito menos estou certo que vocês possam ganhar. Juntos temos mais chances de ganhar. Mas pode ser que nenhum de nós ganhemos na loteria. Então é melhor a gente bolar uma outra estratégia. Continua jogando, se você acredita nisso, mas corra atrás. Então a gente tende a jogar a responsabilidade para o outro. Eu dava aula durante muitos anos, eu me licenciei da PUC, na PUC, que é uma universidade teoricamente mais frequentada por filhos ricos, né, de famílias ricas. Toda vez que os alunos entravam com a sala limpa e eles saíam, as salas estavam sujas, porque eles jogavam papel no chão. Aqui também tem papel no chão. Qual é a diferença daqui para a PUC? Não importa muito se vocês por mérito estão aqui, alguns talvez de família mais rica, outros não, e outros até de família pobres, e alguns até advindos de cotas e que com muito esforço, muita garra, estão se mantendo, estão estudando, e está provado inclusive que os alunos de cotas são muito mais dedicados, não é? Tem pesquisa já demonstrando esse grau de dedicação. Você conhece outra que diga o oposto? Não? Não, né? Então isso é bem interessante. O que eu quero dizer com isso? Aqui é um ambiente, pode ser um ambiente heterogêneo, mas a sala está igualmente suja, não sei se por vocês ou por alguém. Você come e joga no chão. E isso não precisa jogar na conta do governo. Isso não é o presidente que é imbecil e que é o culpado por isso acontecer. E isso é uma corresponsabilidade nossa. Aqui, vocês têm uma responsabilidade dobrada, porque essa universidade ela é bancada com o dinheiro do cidadão. Então, vocês têm uma obrigação dobrada em relação ao da PUC. Mas o da PUC abandonou e correu com medo. Mas você pode não fazer com medo, porque você tem que devolver, principalmente aqueles que do Enem e do FIES e não sei o quê, que tem que pagar o que... E é certo, se você pegou um dinheiro emprestado público, você deve pagar esse recurso, não burlar esse recurso, ou como alguns fazem, né? Se passam por negros para entrar numa cota, sendo loiros de olhos azuis. Quer dizer, é uma das coisas mais nojentas que tem. O cara ele se autodenomina uma coisa que ele não é. Então, o que eu quero dizer com isso? Responsabilidade. Vocês, acredito, em média, tenham entre 18 anos e 22 anos, talvez. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. É por aí? Por aí. Vocês são jovens. Ainda muitos de vocês são tratados pela mãe com papinha, assim, mamãe, digo, vem cá, dá abraço da mamãe. Mãe, deixa pra lá, tá, você desdenha a mãe de vocês. Mas um dia vão correr atrás. Mas vamos imaginar. Bota isso em média, vocês são jovens, então já é hora, vocês entenderem que vocês estão iniciando a fase adulta de verdade, vocês já estão desmamados, vocês já não dependem mais do pai e a mãe, vocês podem se quiserem se casar, podem ter filhos, podem fumar maconha se fumar maconha, pode fazer o que quiser, e desde que vocês se responsabilizem pelo que vocês façam. Então que chamamento eu faço de responsabilidade? Tem um professor aqui do teu lado, a maioria das pessoas fazem como? Chegam tarde, saem cedo, dane-se o professor, quero canudo, quero passar, que não sei o quê, a boa é essa. Isso são os maiores erros que tem. Se você for o caso, não sei se o professor é aberto a esse ponto, acredito que sim, pela sua inteligência, é melhor até você dizer, professor, eu tô lendo, estudando, tal, e há condições de eu sacrificar meia hora aqui, tal, talvez ele se entre num acordo com ele.
desde que seja sincero e você realmente se dedique a isso. Então, responsabilidade. O Brasil está como está. Eu deixei de dar aula quando eu vi que os meus alunos deveriam entrar 7 horas da manhã. Professores e alunos, eu inclusive, participavam de um pacto que começávamos a aula 7h15 da manhã, porque já dávamos 15 minutos, porque ninguém estava pronto 7 da manhã, porque o trânsito, porque não sei o quê, porque eu entendo tudo isso, mas nunca começava, não tinha aluno 7 horas, com o tempo não tinha nem professor, às 7h15, particular, hein? 7h15 era a hora combinada, e terminava às 9, tinha aluno que chegava 15 para as 9, 8h45, uma vez um aluno falou para mim assim: professor, eu faltei e o senhor me deu falta. Eu não me conformo, professor. Eu falei assim: exatamente por isso. Você faltou, eu dei falta. Mas os outros professores não dão falta. Então, olha o raciocínio do cara. Eu faltei e o senhor me deu falta. O pacto é o seguinte: assiduidade é um acordo entre nós, ou legal, ou judicial, obrigatório, sei lá o que é. É obrigatório, então é um pacto. Então poupa a vida do professor dizendo só assim: se não for obrigatório, se o professor também não ligar, tá bom, chega a hora que você quiser, mas não perturba quem chegar, porque o professor começa uma explicação, aí o cara chega tarde, o professor meio que sente assim, tendo que voltar para explicar para aquele quando os outros 39 ficam lá esperando o filosofão que chegou atrasado. Então o que eu quero dizer com a sala limpa, com o horário de chegada, com o conhecimento, com a leitura, com a dedicação, isso vai lhe fazer um cidadão, e um cidadão para dar retorno para uma sociedade ferrada. A sociedade brasileira é uma sociedade roubada, sacaneada, enrolada, subtraída, diminuída, pela elite que estuda, pela elite que sabe o que fazer, que estuda lá fora, que viaja, que tá de bem com a vida. E ela é racista, ela é elitista, ela é homofóbica, ela é misógina, ela tem ódio do avanço, porque ela não quer que mexa no seu status quo. E qual é a obrigação do jornalista? Não é nem se achar o paladino do mais pobre e despossuído, e nem o aliado dos mais ricos ou o algoz dos mais ricos. A obrigação do jornalista é levar a precisão da informação, doa a quem doer, inclusive os poderosos. Porque bater no pobre que roubou lá um pão e 2 latas de salsicha e um extrato de tomate, e você botar a cara dele, escracha, é fácil. Mas você fazer essa mesma coisa com o ministro do Turismo, com o ministro da Casa Civil, com o presidente da República, é mais difícil. Porque você prefere não fazer isso porque aí o cargo é mais alto e a mão é mais pesada. Então, o papel que vocês têm, gente, é ler, estudar, se preparar, ainda mais na universidade como a UERJ e como a UFRJ. Vocês são a elite do Brasil. Do Rio de Janeiro, pelo menos. Já imaginou isso? Quem é da USP, Unicamp, aqui, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vocês são a elite. Se vocês olham para vocês e olham para o seu colega do lado e acham que vocês não são elite, eu peço desculpas, vocês não estão tendo consciência do que vocês são. Eu integro uma elite pensante, intelectual, uma elite que tem 3 refeições garantidas, que tem sua casa para morar, tem seu carro, entendeu? Eu sou um cara de classe média. Classe média que luta como qualquer outra. Mas você imagina o povão. O cara da favela mora num barraco, ele fica do lado de fora no corredor, não é só porque ele quer ficar papo furado, porque lá dentro é muito quente, ele não aguenta. Ele espera vir à noite para ele poder dormir. Tem gente que pega o ônibus só de ida, não pega de volta. Tem gente que vai na UPA e o cara, ele vai na UPA 13 horas e é atendido às 18, atendido aos pontapés, às vezes falando, fala alto com o cara. E quando é bem atendido, porque também ele é muito bem recebido, quando tudo funciona, a UPA é precária. O cara tem às vezes um problema pulmonar, não tem condições de tratar o cara naquela UPA. Aí manda ele para o Getúlio Vargas, ele não tem ar-condicionado, não tem nada. Manda o Alberto Schwartz, não funciona. Ele bate o carro, vai no Miguel Couto, vai para o Souza Aguiar. Lá eles são guerreiros, assim, tem pouca estrutura. Então, que apelo eu faço? Único apelo para essa tarde de hoje da nossa convivência: assumam as responsabilidades de vocês, sendo jornalistas ou mudando de profissão, de cidadão brasileiro. E o compromisso nosso, intelectual, não é com os mais poderosos que têm tudo. Eles não precisam da gente. Nós precisamos devolver o que aprendemos na universidade para os que não têm nada. Então,
o colega que chama você para tomar um churrasco em Irajá, porra, aproveita essa oportunidade, vai fazer o seu churrasco em Irajá. Vai ser inesquecível, vai ser super bacana. Não é só ele ir na sua casa em Copacabana, Ipanema, Leblon e você não vai na dele. Ah, porque é longe, que é perigoso, porque é Irajá, que não sei o quê. Quebra essa barreira porque você tem inteligência para quebrar isso, você não precisa ter medo disso. Claro, tome seus cuidados, não vai viajar. Não vai para circular na Vida Brasil, andando a pé, 3 da madrugada. Ninguém é imbecil a esse ponto. Mas entenda o seu colega do lado como seu colega de universidade, de formação de elite intelectual, de braço obreiro para o novo país, porque assim você vai ajudar a mudar o país. Vai deixar sua sala limpa, vai fazer boas opções, vai estudar, vai se dedicar. E depois não vai fazer o seguinte: fui para a UERJ e não aprendi nada. Uma merda de faculdade, professores uma porcaria, tinha greve toda hora, que não sei o quê. Cara, se tem greve, lamento, vai estudar de outra forma. Mas a maioria não quer isso porque acha que isso não é importante. Sabe onde isso vai nos levar? Ao atraso. As universidades no exterior, universidade não, escolas médias, estão aprendendo inteligência artificial, computação avançada, robótica, cosmologia, possíveis contatos com seres extraterrestres, com desenvolvimento de tecnologias novas para a área de saúde, tudo isso que nós poderíamos já estarmos imersos aqui no Brasil. A gente não está, nós não estamos estudando, nós estamos atrasados, porque a gente perde tempo se o cara é gay ou não é. Gente, gênero, isso é uma coisa assim, não me interessa. E não deveria interessar a ninguém a conduta pessoal, os desejos sexuais, o que a pessoa faz, não faz, a não ser que fosse algo que de alguma forma interferisse na vida de terceiros, na minha própria vida mais diretamente, me impingisse uma obrigação qualquer, totalitária. Cada um faz com a sua vida, então isso hoje é tema relevante da vida brasileira. Tudo, a cultura a partir de Deus e tal. A fé, a liberdade religiosa é um direito legal, constitucional nosso. Cada um tem a fé em Deus que quiser ter. Quer ser espírita, depois mudou de ideia, quer ser evangélico, depois mudou, quer ser católico, mudou para uma denominação qualquer entre os evangélicos. Mas isso são coisas consideradas importantes na nossa vida. Nós estamos perdendo tempo, o salto da história. E como vocês são jornalistas, contadores de história, no seu melhor sentido, saiam por aí contando histórias precisas, bem apuradas, bem feitas, de uma forma elevada. Estar na UERJ é uma honra para vocês. Estar na UFRJ é uma honra. E eu, quando seleciono o pessoal para trabalhar comigo lá, eu observo. Pessoas advindas dessas universidades são mais preparadas do que a grande maioria de universidades particulares. Vocês já saltaram na frente. Quando vocês fizeram o vestibular e passaram, é uma peneira. Tinha 80 vagas, vocês ocuparam as 80, mas tinha 10 mil querendo 80 vagas. Sabe se isso é pouco? Então já é um empoderamento que você devia ter, não por vaidade. Passei para a universidade pública, olha como eu sou fodão. Não. Passei para a universidade pública e passei a ter uma responsabilidade dobrada. Porque o que esses caras querem aí é atrasar a vida brasileira. E quanto mais vocês estiverem do lado legal, bacana, do lado de quem precisa, você está devolvendo para a sociedade uma coisa legal, para a sociedade ser melhor do que ela é hoje. Essa é a minha visão de mundo. Valeu. Bom, eu queria agradecer aqui ao Sidney.